Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu trago para vocês uma breve palavra de Deus. E essa palavra, cujo título é que para o Senhor não existe nenhuma criatura ou nenhuma causa que para ele não dê jeito. Então, se de repente você assim chora por causa de um filho que está num caminho errado, ou de uma filha, ou de um marido, ou de um parente, ou se você vê sua causa e acha que está perdida, tenha certeza que na mão do Senhor, como diz, quando o Senhor ele quer lidar com a criatura, com a pessoa, com o ser humano, ele tem poder de fazer esta bênção, esta maravilha. A pessoa que eu vou falar hoje está na Bíblia. E na realidade, para mim, foi uma das pessoas mais maléficas que já existiu nos tempos da Bíblia. Teve Jezabel, teve Atalia, teve Herodíades, teve muitos outros, mas para mim este aqui, ele era muito maléfico. E ele era filho de um homem de Deus. O pai dele, que era o rei Ezequias, um dia adoeceu de doença mortal. E ali o Senhor disse a ele: olha, você vai morrer, arruma sua casa, porque não vai viver. E ali Ezequias orou ao Senhor, chorou muitíssimo. E no que chorou muitíssimo, o Senhor deu vitória àquele homem. Aquele homem foi vitorioso no Senhor. E ali o Senhor acrescentou a ele 15 anos de vida. Em 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 33 diz assim: e dormiu Ezequias com os seus pais, e os sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi e de todo Judá. E os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então essa pessoa que ela tinha essa característica de querer ser odioso, querer ser maléfico por natureza, era Manassés. Mas mesmo assim, para ele teve jeito. Então, às vezes você pode olhar para alguém, um filho, uma filha, uma pessoa que está num caminho errôneo, uma pessoa que mata, um homicida, um assassino, e dizer assim: não tem mais jeito para essa pessoa. Mas se eu falo assim, eu estou sendo, como diz, dando um futuro muito premeditado, porque quem trabalha é o Senhor, quem chama atenção é o Senhor, quem liberta é o Senhor. E toda alma ela é importante para Deus. E cabe a nós orarmos, cabe a nós amarmos, vermos as pessoas como alma, e cabe a nós orarmos uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos esse homem reinou em Jerusalém. O nome Manassés do hebraico significa esquecendo. E Manassés, na verdade, mesmo com 12 anos, mas com o passar dos anos da sua vida, o que ele ia esquecendo? O milagre que Deus fez na vida do pai dele, o Deus o qual o pai dele servia, as bênçãos que foram recebidas, que Jerusalém e Judá receberam durante o reinado do seu pai, as coisas de Deus ele foi se esquecendo. Ele foi se afastando, ele foi deixando para lá,
e ali ele foi seguindo o que vinha na mente dele, no coração dele. A Bíblia diz, versículo 2, que ele era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ele edificou altar, os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, ou seja, os altares, os pequenos lugares que era para venerar outros deuses e que o pai dele, Ezequias, que fora curado, mandou derribar. Manassés manda edificar de novo, levantou altares a Baalins, fez bosques, prostrou-se diante do exército dos céus, ou seja, do sol, da lua, das estrelas, dos astros, serviu os astros, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente, quer dizer, ele profanou a casa do Senhor, fazendo da casa do Senhor, vamos dizer, um lugar para se adorar qualquer Deus, e ali estava, Jerusalém, de uma forma laica e de uma forma politeísta, adorando a vários deuses naquele momento por causa do governante, que assim incentivava o povo naquela época. A Bíblia diz que ele não foi só isso que ele pecou. Ele edificou altares aos exércitos dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor, ou seja, ele deve ter feito estrela, ele deve ter feito lua, ele deve ter feito sol, ele deve ter feito, sei lá, imagem de astros. Aqui a Bíblia diz, ele fez também passar os seus filhos pelo fogo, ou seja, ele sacrificou, ele matou os seus filhos, fez passar pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações, ele usou de agouros, ele usou de feitiçarias, ele consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira do Senhor, e também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual o Senhor Deus disse a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei eu e o meu nome para sempre. E esse homem profana a casa de Deus, mata os filhos, e ali se torna um homem odioso, abominável aos olhos do Senhor. Quem olhasse para esse homem dizia, esse homem é um assassino, é um parricida, esse homem não tem sentimentos, ele era endemoniado, ou ele era mau, ou ele era assim, terrível, ou tinha problema mental, ou é porque ele gostava de ser mau. Bom, digamos que ele fosse um pouco de tudo isso, agora não porque estamos dizendo, mas sim porque está descrito aqui, e está falando como Deus o via. O Senhor se irava com ele, porque ele fazia práticas abomináveis que desagradavam ao Senhor, e práticas de procurar adivinhar, de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos, consultou encantadores. Ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira do Senhor. Mas acontece que nós sabemos que aquilo que plantamos, colhemos, e que isto é uma lei do Senhor para todo ser vivente. Até mesmo querubim ungido já tem sua sentença. Imagine nós, seres humanos. E aqui o Senhor, versículo 9, está escrito, o escritor da carta de 2 Crônicas diz que Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Quer dizer, quais foram as nações que o Senhor tinha destruído diante do povo de Israel? Os jebuseus,
por exemplo, os amalequitas. Então eram nações que tinham esse costume de adorar falsos deuses, de sacrificar crianças, porque achavam que assim traria a bênção, a paz sobre eles, moabitas e tudo mais. E aqui a Bíblia diz que Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém pior do que os que essas nações fizeram. Então, quando a gente fala que uma pessoa é maléfica, isso é uma palavra pesada, mas não é que eu esteja ofendendo a ninguém. Eu estou falando de Manassés, o qual era filho de servo do Senhor. E olha o que ele fazia para desagradar o próprio Deus. E ao mesmo tempo eu estou transmitindo aqui e dizendo que há esperança no Senhor para uma pessoa dessa natureza. O Senhor pode libertar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode, vamos dizer, mudar a mentalidade dessa pessoa. O Senhor sabe como apertar, o Senhor sabe como afligir, o Senhor sabe como chamar atenção. Afinal de contas, estamos falando daquele que nos fez, que é o nosso Criador, o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez. Então, nós sabemos muito bem como Ele sabe agir. Ele sabe fazer. Ele sabe alegrar o coração. Ele sabe libertar um filho. Ele sabe libertar uma filha. Ele sabe abrir porta de emprego. Ele sabe nos apertar, mas também sabe nos alegrar. Tudo isso o Senhor sabe fazer em nós, por nós e muito mais. E a Bíblia diz uma coisa, versículo 10, que o próprio Senhor falou a Manassés e ao povo várias vezes, não foi só uma vez não, foram várias, porém não deram ouvidos, nem Manassés, nem o povo. Me faz lembrar o tempo de Jeremias, que teve um ministério a longo prazo, porque nós vemos quantos capítulos ele escreveu. Então ele pregava a palavra, ele ali falava, e o rei não dava ouvido, e nem muito menos os habitantes de Jerusalém, de Judá, também não davam ouvidos. E assim é hoje, a palavra é pregada, a palavra é anunciada, uns se endurecem porque outros pecam, uns se endurecem porque tem pessoas que um dia estavam falando em nome do Senhor e depois caem, mas eu quero dizer a você que o Senhor Jesus, Ele nunca falha, Ele não cai. E depois olhe para a sua própria vida, porque de repente podia ser você no lugar daquele. Então é melhor você deixar essas coisas de lado e fazer como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se eu for olhar para defeitos, se eu for olhar para quem caiu, se eu for olhar para o defeito dos outros, se eu for olhar para gente que ainda mente, se eu for olhar para pessoas que ainda precisa, vamos dizer, de uma libertação, de um conserto com Deus, então a minha crença vai estar em quê? Ela tem que estar no Senhor, independente de qualquer coisa. Como disse Abacuque, em outras palavras, ainda que não tenha nada. Mas eu sei o Deus o qual eu sirvo. Ele é a minha salvação, é meu Deus e acabou-se. Então a Bíblia diz, maldito o homem que faz do homem a força do seu braço, que confia no homem. Maldito é aquele que faz a obra de Deus fraudulosamente. Maldito é aquele que rejeita o Senhor, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Então está escrito essas coisas, minha gente. Mas as pessoas às vezes se apegam tanto a outras, que quando as outras erram, aí é um abalo na fé, aí é uma tristeza, Mas temos que nos lembrar que a nossa adoração é ao Senhor Jesus, é ao Senhor Deus, não é a ninguém não. Não é ser humano nenhum, porque ser humano é falho.
Agora, respeitar as autoridades, respeitar os líderes, respeitar aqueles que foram constituídos e que porventura é seu líder, que faz parte da sua liderança, sim. Dentro do viável, do que é honroso, respeitar, orar, sim. E pelas autoridades constituídas na terra, de qualquer forma, foi o Senhor que permitiu que estivesse ali. E temos que estar orando para que o Senhor ministramente e eles venham ter paz e todos nós venhamos a ter paz. O Senhor sabe provar. O Senhor sabe chamar atenção. O Senhor sabe onde nos apertar. O Senhor sabe onde fazer gente correr depressa para a presença dEle. O Senhor sabe consertar as coisas. Agora ele quer uma adoração voluntária, não uma adoração forçosa. Ele quer uma adoração limpa, verdadeira, autêntica, e não uma adoração politeísta, porque teve época em que o povo de Israel jurava por Deus e jurava pelo tal de Milcom, por outro Deus, ou seja, jurava em nome dos dois deuses. E quem disse que Deus divide a sua glória com ninguém, se não há outro Deus além dele? Isaías 64:4. E o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a lei, ele veio para estar no meio de nós seres humanos, louvado seja o nome do Senhor, e nem todos creem na deidade, na divindade do Senhor Jesus Cristo, inventam coisas. Dizem que o nome Jesus do grego significa, não é Jesus, que é outra letra que significa cavalo. Outros dizem que o Senhor Jesus foi ideia dos próprios romanos. Não foi ideia dos próprios romanos, porque os romanos, eles faziam dos seus imperadores deuses. Então eles não iam criar um Deus na mente do povo e depois crucificar ele, não. Quem mandou crucificar o Senhor Jesus foi os fariseus, os saduceus, e foi a mandato de quem? De Herodes, a mandato de Pilatos, e por Roma, que também matou Paulo, e matou outros tantos. Então não vem com essa história aqui dizer que o Senhor Jesus, ele foi imaginação dos romanos, não, porque isso é um erro muito grande. Os romanos, eles faziam do imperador o Deus deles. Cada imperador da época, Nero, cada imperador que aparecia para eles era um Deus. E como é que eles iam criar um Deus e depois iam mandar matar numa cruz? Que lógica tem isso? Então aqui a palavra do Senhor fala mais. Que chegou a hora e o momento do Senhor ter encontro com Manassés. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram entre cadeias e levaram para a Babilônia. Ou seja, a Bíblia diz que um valente, só outro mais valente para manietar, para amarrar, para dominar. Pois muito bem. Manassés, ninguém dominava ele não dava ouvido ao Senhor, então o Senhor mandou a gente a altura para amarrar ele e levar ele em cadeias. E a Bíblia diz que ele muito angustiado, mas não foi pouco não, foi muito. Por quê? Porque ele era mau, mas ele tinha sentimentos. Ele era mau, mas foi criado pelo Senhor. Ele era mau, ele era um assassino, ele era um parricida, ele era um idólatra, ele era ruim, mas ele foi criado pelo Senhor. E é o Senhor que dá jeito. E ali ele muito angustiado da vida, pensando que iam decepar a cabeça. Acho que passava os guardas, olhava para ele e fazia assim pro lado dele, como quem diz, decepar tua cabeça, cara. Decepar sua cabeça, no outro dia você não tá mais aqui. Aí ele angustiado, aí ele foi orar ao Senhor, o Deus vivo.
Ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais, fez uma oração e o Senhor Deus se aplacou para com ele. Ou seja, não disse que perdoou, nem disse que ficou irado, mas disse que o Senhor Deus se aquietou para com ele. Que se aplacar e se estagnou, se aquietou para com ele. Ouviu a súplica dele e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Então sabe que tem uns que Deus chama por amor e vem. Mas tem outros que são mais sistemáticos, outros são mais endurecidos, outros são cheios de opiniões, outros têm raciocínio diferente, outros assim têm concepções diferentes da vida, e assim só o Senhor para entender cada cabeça, mas eu quero dizer que ele entende. E ele sabe perfeitamente como chama atenção, e principalmente se ele tem uma tarefa para aquela pessoa. Vamos nos lembrar o que ele fez com Saulo de Tarso. Vamos nos lembrar o que ele fez com Elias, que escapou da espada de Jezabel, da ira de Jezabel. Vamos nos lembrar do que ele fez com Pedro, que apesar de ter negado o Senhor Jesus, mas, como diz, o Senhor conhecia o interior de Pedro. A João, que tinha um temperamento muito instável, ele, vamos dizer assim, era iracundo. Teve um momento que o Senhor Jesus foi pregar em Samaria e veio ele e João e disse: Senhor, esse povo não quer te ouvir não, falta muito com respeito, nós devemos orar para que desça fogo do céu, consuma todo mundo. E o Senhor disse: não, também não é assim não, nada pela força, em outras palavras. Ou seja, e o Senhor trabalhar na vida desses homens e fazer deles servos do Senhor. Cada um tinha a sua história. Só Judas que não deu lugar ao Senhor, não deu lugar ao verdadeiro arrependimento, ele deu lugar ao remorso. E aí tirou a própria vida, porque o remorso, segundo o mundo, faz a pessoa se culpar, se martirizar, mas nunca se liberta desses sentimentos. Porque isso não é verdadeiro arrependimento. Isso é culpa. Então que o Senhor nos ajude a reconhecer o Manassés, que o Senhor era Deus, e ali fez as reformas na sua cidade, né? Derribou muitos altares que tinha ele levantado, fez limpeza na casa do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, gente. É proximidade com ele, é estar na presença dele, glorificando a ele, adorando a ele, estando diante dele, sabe? A pessoa buscar o caminho mau, ou buscar segundo os seus ideais, seus pensamentos, tem o direito, mas acontece que se for sem o Senhor, lá na frente vai se arrepender. Lá na frente vai saber que, como diz, deu passos vãos. Que o Senhor nos ajude. Oremos pela paz de Jerusalém, oremos pela paz do Brasil e em favor de todos, sem exceção. Que Deus abençoe a todos nós, amém? Graças a Deus.